Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Neste vídeo abordaremos a lição de número 11 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas, e o título dessa lição aí é A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Para começar, vamos estar vendo aí o nosso texto áureo que está lá em Jó 36:15, diz: Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática nos diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó capítulo 32, versos 1 ao 4, capítulo 33, versos 1 ao 4 também, capítulo 34, versos 1 ao 6 e, por fim, capítulo 36, versos 1 ao 5. A nossa introdução nos diz: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, Jó 32 a 37. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então, queridos, para começar, como a gente já viu aí, vamos falar um pouquinho hoje sobre o quarto amigo de Jó, a saber, Eliú, e a visão que ele apresenta sobre a situação a qual ele estava ali presenciando. O primeiro ponto aqui, para você, professor, também aluno, é entender que o contexto aqui é muito interessante e é muito relevante esse contexto. A princípio, a gente percebe aqui que Eliú é um jovem que é também conhecido como amigo de Jó, é o quarto a falar. O que a gente percebe nesse contexto é que esse homem está diante de Jó e seus 3 outros amigos. Ele faz Bildade e Zofar. E ao que parece, Eliú estava ali presente, até então ele não nos é apresentado, ele só vai surgir no capítulo 32 do livro de Jó. Mas ao que parece, ele estava assistindo tudo o que estava acontecendo, ele estava ouvindo ali. E Eliú, após ouvir tanto ele faz Bildade e Zofar, como também ouvir Jó, ele passa agora a falar, né? Ele toma a palavra e passa a falar. Algumas coisas são interessantes, né? Uma delas é o fato de que Eliú é o mais moço, é o mais jovem desses amigos de Jó. Então ele espera com que os mais velhos falem, até uma questão de respeito, né? Uma questão de honra para os mais velhos, ele espera os mais velhos falar. Então ele inicia o seu posicionamento em relação a tudo que ele está vendo. Então o primeiro ponto é entender isso aqui. Outro ponto assim, analisar também dentro disso aí, é o fato de que uma vez tendo ele ouvido ambas as partes, ele começa então a apresentar o seu diálogo, apresentar a sua tese, por assim dizer, apresentar o seu posicionamento baseado em tudo que ele ouviu. Isso aqui é importante. Primeiro, ele nos ensina que numa situação difícil a gente deve primeiro ouvir ambos os lados, né? Aquela pessoa que vai falar, que vai interceder, ou que vai apresentar a sua tese, ou que vai defender, né, a mesma. Então essa pessoa precisa, dentro de uma discussão, ouvir ambas as partes. Então o primeiro ponto a se analisar isso. Esse é o contexto, tá, professor? Você precisa trabalhar aqui para que os alunos compreendam isso. Ele ouviu os 4 falarem, é saber, ele faz Bildade e Zofar e, é claro, também ouviu Jó falar. Então os amigos de Jó começam, desde ele faz até ali Zofar, começam a falar, apresentam teses nas quais eles culpam Jó de estar pecando, de omitir esses pecados, de muitas vezes ser injusto no seu posicionamento com relação à situação que estava vivendo. Então ele também percebe ali que cada um desses amigos mais velhos de Jó falaram, Jó rebateu cada um deles, e Eliú teve essa oportunidade de ouvir todas as partes. E é em cima disso, é baseado nisso aqui, que Eliú agora vai apresentar a sua tese, ele vai agora falar com Jó, e a gente vai poder, é claro, entender um pouco isso. E com isso a gente entende que Eliú está se colocando como uma espécie de mediador, ou eu colocaria um juiz, né, entre a causa de Deus e a causa de Jó. Seria mais ou menos isso aqui que Eliú está fazendo, e cabe a gente entender um pouco sobre essa questão. Vamos lá ver um pouco isso dentro da lição. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Vamos lá, primeira questão apresentada por Eliú. Deus é soberano, está no capítulo 33, versos 14 e 15. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondeu. Então, para começar,
Eliú, ele inicia a sua fala, e é bom entendermos outro ponto também, lá no capítulo 32 ele começa a falar, e ele já está irado, nervoso, ele apresenta-se para falar com uma espécie de ira, raiva no coração. A gente sabe que isso aqui é importante. Por que a gente precisa falar sobre isso aqui, professor? Porque geralmente quem fala com raiva, quem fala irado, quem muitas vezes se apresenta para se defender, ou o que quer que seja, com raiva, a pessoa às vezes acaba não controlando, ponderando tudo que fala. Quem está com raiva geralmente fala mais do que queria falar, fala o que não queria dizer, ou seja, fala o que queria, o que não queria, fala mais do que queria, ou até às vezes menos do que queria também. Então, a ideia é entender que não há uma simetria, tá, no diálogo, não há uma espécie de análise no momento em que ele está falando. Ainda que ele tenha ouvido a todos, tenha analisado o ponto, o erro de cada um, ele está falando irado. Ele mesmo chega a dizer isso, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, a Bíblia normal, que não seria a Bíblia de estudo, né? E ele começa, nesse ponto, a destacar isso aqui. Eu quero ver algumas questões dessas com você. Vamos começar aqui, a princípio, Jó 32. Vamos ver o início do diálogo deste homem. Então, vamos lá. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Roão. Então, isso faz com que Eliú seja uma espécie de descendente, parente de Abraão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então, o ponto aqui é entender uma coisa. Quando Eliú começa a falar, gente, e aqui ele vai defender a soberania de Deus, é o ponto que a gente está trabalhando aqui, mas é bom focar isso aqui. Então, Eliú ele está repreendendo tanto os amigos de Jó, pelo fato de não apresentar a Jó a justiça de Deus como deveria ser apresentada, e estarem só simplesmente preocupados em acusar a Jó. Eles estavam tão preocupados em acusar o pecado de Jó que acabaram esquecendo de apresentar realmente a justiça divina para Jó. Então ele repreende os amigos de Jó, os outros 3, ele faz Bildade e Zofar pelo fato do diálogo deles terem se acabado. Eles estavam tão focados em tradições humanas que acabaram perdendo, né, o fio da meada e não tiveram mais o que falar, como também Eliú está repreendendo a Jó pelo fato de Jó estar se auto-justificando. Esse é o ponto. E Eliú considerar Jó até um soberbo por fato de estar se auto-justificando, olhar para si mesmo, se esquecendo muitas vezes da própria justiça de Deus. Ele olhar para a sua própria justiça, se auto-justificar, esquecer a justiça de Deus. Dentro disso, a gente vai continuar aqui agora. Nesse primeiro discurso, né, Eliú destaca o fato de Eliú estar questionando, ele está indagando Jó. Por que Jó estava buscando de Deus uma resposta, né, se defendendo? Outro ponto interessante, nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. A questão aqui é que Jó está indagando a Deus, Jó está buscando de Deus uma resposta, e Eliú, agora o quarto amigo, né, o mais jovem, o mais moço, ele se levanta irado e ele vai questionar Jó. Por que Jó está buscando uma resposta de Deus? Por que Jó está se autodefendendo? Esse é o ponto interessante que a gente deve entender para trabalhar. Esse é o ponto aqui, professor, para você pegar aí no primeiro subtópico. Segundo subtópico, o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Outro ponto que é interessante também, que a gente pode abordar de maneira clara aí na aula, eu acho que pertinente, é o fato de que Eliú quer destacar aqui, muitas vezes Deus não está em silêncio. Muitas vezes é o orgulho humano, a soberba humana que não permite o homem ouvir a Deus. Deus está falando, Deus está se pronunciando, Deus está trazendo ao homem algo, está fazendo com que o homem veja algo, e o homem muitas vezes fecha, por causa do seu orgulho, os olhos para aquilo que Deus está lhe mostrando e tapa os seus próprios ouvidos também por causa do orgulho para aquilo que Deus lhe está falando, lhe está anunciando. Então, a visão de Eliú é muito importante, isso aqui é interessante, tá? Muitas vezes a gente costuma dizer que Deus está em silêncio, ou o silêncio de Deus em alguns casos, é claro. Então, possa ser que a gente esteja dizendo ou pensando, ou que alguém esteja dizendo ou pensando que Deus está em silêncio, quando na verdade Deus está falando. O problema é que a pessoa não está ouvindo, o problema é que a pessoa não está vendo. Por quê? Porque o orgulho não lhe permite ver e o orgulho não lhe permite ouvir. Tá? O orgulho tapa os nossos ouvidos e o orgulho tapa os nossos olhos para aquilo que Deus nos quer falar. E é isso que Eliú está trabalhando aqui. Foque nisso também, professor, com mais clareza aí na sua aula. Outro ponto. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Então, outra coisa que é interessante, outro ponto que ele está destacando aqui, Eliú, é que ainda que Jó estivesse agora dizendo, olha, eu não errei, eu não falhei, eu não pequei, eu estou
correto, ou por assim dizer, eu não vejo em mim nada que seja justificável a ponto de eu estar passando por isso, ainda que Jó, olhando para si, não veja motivo para passar por tal dificuldade, ele acha, né, e Eliú quer dizer que só de Jó pensar assim, Jó está agindo com orgulho, está sendo orgulhoso, e por isso há um pecado, por isso há uma falha. A falha de Jó seria, ainda que Jó não enxergasse outros problemas, Jó está sofrendo de um grande excesso de orgulho, e isso também faz com que Jó esteja pecando. Essa é a visão de Eliú. Outro ponto importante, na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Outro ponto interessante aqui é que o fato de Deus estar fazendo com que muitas vezes Jó passe por isso, ou que faça com que outras pessoas sofram, a ideia é que Deus permite o sofrimento para bater o homem a fim de que a soberba seja minada, a soberba seja enfraquecida. Deus enfraquece a soberba humana através de provas, de lutas e de adversidade. Então, Deus revelou-se a Jó com essa luta, essa prova, a fim de abater, segundo Eliú, Jó, e com isso a soberba de Jó seria minada. É uma das visões, uma das ideias que Eliú nos quer passar aqui, que também pode ser melhor explorada e trabalhada aqui, tá, dentro aí desta aula. Outro ponto importante, vamos lá então. O mistério da redenção. Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Tá? Outro ponto importante. Muitas vezes o que Eliú quer destacar aqui é que Deus usa a enfermidade, a adversidade física, a enfermidade, tá, para falar com o homem, para que o homem pare o que esteja fazendo, pensando, ou como está agindo, para ouvir a Deus. É um canal, a enfermidade, segundo Eliú, é um canal de Deus para atingir, para chegar de maneira mais direta ao homem. Isso aqui também é importante. Por causa dela, né, por causa da enfermidade, ele pode enviar, Eliú estava dizendo que Deus poderia enviar um anjo intercessor em favor da saúde do patriarca. Outras coisas também, né, que você pode perceber na revista, a revista traz mais, eu só peguei esse ponto aqui para ser mais prático e mais dinâmico. Então o ponto aqui é entender o quê? Vamos lá. Que Deus também, né, usa a enfermidade, ele pode usar a enfermidade física, tá, para falar com o homem, para chegar ao homem, para atrair para si a atenção do homem. E no caso de Jó, Deus poderia, caso Jó reconhecesse sua soberba e se humilhasse perante o Senhor, Deus poderia, segundo ele, enviar um anjo, e esse anjo intercederia até mesmo a favor da saúde de Jó. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador, esse anjo aí, fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Então o ponto aqui é entender que o texto está descrevendo-nos, tá? Deixa eu colocar minha Bíblia aqui do lado, peço aí licença a vocês. O ponto é entender o seguinte, que nesse ponto aí, Eliú vem a dizer no capítulo 33, e que Deus, no verso 23, para ser mais exato, que Deus poderia levantar, se houvesse ele junto a ele, um anjo, um mediador, alguém que pudesse até mesmo interceder por Jó diante de Deus, e esse anjo seria usado por Deus também para trazer cura, um bálsamo, um refrigério a Jó. A questão é que quando a gente analisa esse texto, muitas pessoas chegam a dizer que esse anjo aí, essa referência anjo, e ao mesmo tempo anjo e mediador, o anjo que media, poderia ser uma alusão ao anjo do Senhor. A gente sabe que anjo do Senhor, essa expressão, né, Meliar ou Malar, né, ali anjo, e muitas vezes do Senhor Yahvé, Maliá Yahvé, Malar Yahvé, seria uma referência ao anjo do Senhor, e que é muitas vezes tido na Bíblia como o próprio Cristo Jesus, aparecendo ali em teofania. Então, dá-se a entender para alguns intérpretes, entenda isso aqui, nem todos pensam assim, nem todos compartilham dessa ideia, mas é quem acredite que ali Eliú, de maneira profética, estaria referindo-se a Jesus Cristo, o mediador, né, aquele a qual Timóteo, Paulo falando a Timóteo, vai falar disso, né, o único mediador, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então esse é o ponto, gente. Muitos entendem nesse texto que essa expressão, essa referência a um anjo, e junto a ele a palavra mediador, aquele que media, tá? A palavra melitz no hebraico, mediar, vem de lutz, mediador, dá a ideia de que poderia ser aí uma referência, uma alusão a Jesus Cristo. É claro que nem todos pensam assim. O ponto é você pesquisar aí dentro da sua lição, da sua aula, para que você venha trazer uma base. Mas o ponto é, por que muitos creem assim? Devido a essa expressão, né? Anjo mediador, anjo mensageiro. Então vamos ver isso aqui.
O bom a se fazer aqui, professor, e eu vou estar colocando aqui para te auxiliar, é você analisar isso no contexto original. Eu vou pegar aqui Jó 33, verso 23, né? Capítulo 33, verso 23, parte A, só o início para a gente poder entender esse ponto aqui. Vamos lá, vamos ver isso. Então o que a gente vai estar colocando aqui a princípio para entender? Vamos lá. A gente vai estar colocando aqui o hebraico, então eu coloquei, tá? O hebraico está aí, ó. Lembrando que o hebraico começa da direita para a esquerda, então nós temos aqui, ó. Então nós temos im, ó, im, esh, alav. Então, im, esh, alav, im, esh, alav. Deixa eu falar mais tranquilo aqui. Im, esh, alav, im, esh, alav. E outras palavrinhas nós temos aqui em vermelho a palavra malak. E nós temos aqui em azul a palavra melitz. Então, im, esh, alav, malak, melitz. Im, esh, alav, malak, melitz. O que seria isso então? É o capítulo 33, verso 23, parte A. Vamos ver o português aqui. Im, esh, alav. Im, esh, alav. Quer dizer o quê? Se com ele, pois, houver. Im, esh, alav. Se com ele, pois, houver. Aí nós temos malak. O que é malak? Um anjo. E melitz. Melitz, intercessor. Então a ideia é isso aqui, gente. Esqueçamos o im, esh, alav e peguemos aqui o principal para te ganhar tempo, que é o malak. Malak aqui é anjo em hebraico. Malak. Há quem diga malach. Malak. Aqui é anjo. Tá? E melitz, intercessor. Com isso, é claro que a palavra anjo também aponta para mensageiro. Então alguns acreditam que seria um mensageiro. Só uma alusão a um mensageiro que não precisaria ser necessariamente um anjo. Então a palavra malak tanto é anjo quanto é mensageiro. Tanto aponta para um ser angelical quanto para um homem que possa ser um homem que traga uma mensagem. Um homem que traz uma mensagem também é chamado de malak na Bíblia, no hebraico. Tá? E a expressão aqui é melitz, que vem de lutz, que quer dizer interceder, intercessor. Tá? Então, só para fechar mais uma vez, daqui é que saiu a ideia. Então, im eshalav, malak, melitz. Se com ele, pois, houver um anjo intercessor. Daí saiu essa expressão. E você, é claro, com todo o carinho aí, professor, pesquise um pouco mais sobre essa ideia de anjo ou não. Anjo do Senhor, uma alusão a Cristo, para explicar aos seus alunos melhor. Segundo tópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Vamos lá, um ponto aqui é entender isso aqui. O problema é que enquanto Eliú está ali defendendo a justiça de Deus, coisa até correta, né, está, é claro que Deus não precisa de defensores, né? Deus precisa que alguém o defenda? Não. Deus não precisa que ninguém o defenda, nem a palavra de Deus precisa que ninguém a defenda, tá? Deus não precisa de defensores, mas o ponto é, esqueçamos disso e analisemos o texto. Então, quando lá o Eliú está defendendo ali, na visão dele, a justiça de Deus, o problema é que ele está, de um lado, defendendo e do outro lado, acusando Jó. E essa acusação aponta para pecado. Então, o erro aqui não seria, na visão dele, é claro que a teologia dele é diferente da nossa, a gente tem uma visão bem mais ampla hoje do que as pessoas tinham naquele tempo, mas o erro não é de tentar defender a justiça de Deus. O erro é, enquanto ele fazia isso, ele acusava Jó de estar pecando. Então, Eliú conhecia as questões parcialmente, ele não tinha noção, ele não sabia o motivo pelo qual Jó estava passando por aquilo, então o erro dele entra em acusar a Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Então, achando que Jó estava pecando, que Jó tivesse pecado, estava ocultando esse pecado, eles passam a acusar Jó de soberbo, insolente. Como pode o Todo-Poderoso agir com a justiça conforme Jó deixou subentender? Então, outra coisa que Eliú quer passar, ele quer nos passar a ideia de que a maneira como Jó falava deixava subentendido, não que Jó estivesse acusando a Deus de maneira direta, mas a maneira como Jó falava era como se Jó estivesse por trás daquilo, tentando acusar a Deus de estar agindo injustamente contra ele. Então, essa defesa de Eliú, com a visão de que Jó está em soberba, errado, em pecado, e não conhecendo o real motivo por trás daquilo, dá a entender, faz com que alguns entendam que Eliú está dizendo que Jó está também falando agora, que Eliú quer passar a ideia de que Jó está dizendo que Deus está agindo injustamente com ele. Deus está sendo injusto com Jó, esse é o ponto. Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Isso aqui é uma verdade clara e absoluta e plena. Outro ponto, vamos lá. O caráter justo de Deus. Eliú, passa a descrever o caráter justo de Deus. Em sua defesa, o caráter de Deus, a justiça de Deus, ele passa a defender e descrever com isso também o caráter de Deus. O que ele fala a respeito do caráter de Deus? Ele diz que Deus justamente dá ao homem o que merece. Então, tudo que o homem passa e que vem de Deus é justo.
tá? Deus ele pune um homem com justiça. Essa é a visão dele. Primeira. Segunda, Deus não precisa prestar conta com ninguém. Deus é soberano. Então ele traz algo maravilhoso, que é a soberania de Deus. Deus não deve a criatura nenhuma uma espécie de satisfação do que ele faça ou deixa de fazer. Esse é o ponto a entender, que pode ser trabalhado também melhor na aula aí. Outra coisa, Deus tem o poder de manter ou não a humanidade. Então Deus, dentro da sua soberania de novo, se Deus mantém vivo ou não a humanidade, Deus faz o que quer com o ser humano, já visto o fato dele ter criado toda a humanidade. Deus é soberano, mais uma vez a soberania de Deus sendo defendida aí. Outro ponto, Deus não faz acepção de pessoas. Isso que é importante, isso aqui é maravilhoso. Baseado lá em claro, também a gente pode trabalhar isso aí na lição, hoje baseado na Epístola de Tiago. Então Deus não faz acepção de pessoas. Isso é importante, Deus não é injusto, por isso Deus não faz acepção. Isso é maravilhoso. É claro que essa ideia de acepção, professor, possa ser que você ao dizer isso na sua aula, alguém vai trabalhar outra linha, tá? Mas a questão para usar, por que Deus usa uns e não usa outros? Gente, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus não faz acepção de pessoas para amar, tá? Deus ama a todos, ok? E quer salvar a todos. Mas Deus não usa todos da mesma forma. Deus faz escolhas quando Ele quer usar. Há pessoas que são usadas de uma certa forma, em uma certa proporção, e outros não. Para salvar e para amar, amém. Deus quer salvar a todos e também ama a todos, quer salvos ou não. Deus ama a todos. Mas para usar, aí então você precisa explicar isso aí, porque possa ser que alguém pergunte sobre a acepção de pessoa. Ah, mas Deus, vê que Deus então não usa todos. Esse é o ponto. Então cabe a você trabalhar melhor, professor, a fim de que você fuja desse emblema, desse problema aí na sua lição. Outra coisa importante, Deus é onisciente. Com isso ele também destaca esse atributo divino da onisciência, que também é maravilhoso e pode ser aplicado, e tem as referências bíblicas para tal aí na lição. Por fim, nós temos o último. Ele é justo para punir os maus. Então, Deus é justo, então só Ele tem a capacidade de punir. Por quê? Porque Ele é justo. Ele pune porque Ele é santo, justo. Ele conhece todos os lados, todos os pontos de vista, né, de uma situação. Deus conhece tudo por trás de uma situação. Esse é o ponto. E Ele é justo. Sendo Ele justo, Ele pode punir os maus quando quiser. É claro que aqui Ele está dando a entender, subentendendo que Jó estaria agindo com maldade, leviandade. Jó seria mau, tá? É claro que a gente precisa explicar isso aqui também. Continuando. 3 aí. A defesa da soberania de Deus. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer humano. Fala um pouquinho sobre isso, né? Então ele está encerrando lá o seu ponto de vista, sua visão, sua tese, por assim dizer, mostrando que não adianta Jó buscar uma resposta de Deus ou tentar ir a Deus atrás de uma resposta, porque Deus é soberano, ele não precisa, ele não é obrigado a responder a Jó. Então é bom que Jó pare de tentar buscar a resposta, uma vez que Deus não lhe é obrigado a responder. Então a ideia por trás aqui é que Eliú entende que Jó não será respondido por Deus. Deus não irá responder, melhor dizendo, a Jó. Todavia, preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Sobre isso que ele falou, a gente precisa destacar duas coisas que é importante para a sua aula. Primeiro, qual seria? Ele, assim como seus amigos, né, Eliú, assim como seus amigos, erra por partir do princípio que Jó havia cometido o pecado. O primeiro erro aqui de Eliú é começar a trazer e defender sua tese partindo de um pressuposto de que Jó está em pecado. Ele está certo, ele está com raiva, ele está irado, ele parte com ira para cima do próprio Jó, certo na visão dele, na visão de Eliú, de que Jó está em pecado. Então, uma das coisas que motivam Eliú a falar é ter na mente dele a certeza de que Jó está em pecado. Então, o primeiro erro dele é esse. Segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Ele está tão focado em defender a justiça de Deus, amém, mas ele esquece que, por um lado, Deus é misericordioso. Deus é justo, sim, pune as pessoas que necessitam e precisam ser punidas. Mas esse mesmo Deus que pune também é misericordioso. Ele pode punir, então só pode punir como pode perdoar a pessoa lá, por assim dizer, né, e livrar a pessoa daquela adversidade. Isso que ele se esqueceu. Ele está tão focado em que Jó tem que ser punido, se esquece que Deus também é misericordioso. Para Eliú, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor. Numa balança, ele colocou aqui que a justiça de Deus pesou mais do que o amor. O amor nem aparece na visão de Eliú, só a justiça. E o que é um erro crasso, né? Um erro grave. Deus, sem dúvida alguma, é justo, sim, está claro, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então, tem pessoas que às vezes vivem como Eliú. Esse pensamento aqui
é um dos que mais afloram hoje em dia. Tem pessoas que só olham Deus como amém, o fogo consumidor. Uns ficam, Deus, todo mundo diz que Deus é amor, mas esquece que é fogo. A pessoa está com tanta vontade de falar que Deus é fogo consumidor, que parece que na balança dessa pessoa está pesando mais o fogo consumidor, né, a justiça de Deus, a ira de Deus, do que realmente o amor de Deus. Então, gente, está aqui, ó, tentar fazer perto da câmera, equilibrado, ok? Balança de Deus é precisa. Amor, e claro que Deus a questão vai depender, vai demandar da hora. Tem horas que, amém? E Deus até inclusive pune por amor. Deus diz, eu castigo e açoito os que eu amo. Então até um castigo, como você quiser chamar, né? Uma punição, para ficar melhor, de Deus também é prova do seu amor. Até a punição de Deus é prova de que Deus nos ama. E muitos esquecem isso. Deus é amor, mas é fogo consumidor. O amor de Deus também pune. Esse é o ponto. Deus quando pune está usando amor. Esse fogo consumidor também é por amor. Esse é o ponto a entender. Então a balança de Deus é precisa, a gente precisa entender isso aqui. Tem gente que foca muito nisso. Deus é fogo consumidor, a ira vai vir. Tem gente que gosta, parece que quer ver mesmo. Tem pessoas que se sentem... E eu vou abrir meu coração. É desses aí que eu tenho medo. Porque a maioria das pessoas que eu ouço falar dessa forma, né, esboçar, são pessoas que estão em adultério, têm pecado oculto, daqui a pouco se cai a bomba aí. Tem muitos líderes que se dizem tão santos, mais. Daqui a pouco você ouve, ou na internet, ou você ouve no YouTube, ou alguém comenta, ou num bairro mesmo onde você reside, fulano caiu. Mas o camarada não era o santo do santo do santo, a quarta pessoa lá no céu, era ele, o comandante lá das hortes angelicais, o cara não estava acima de Miguel, abaixo de Deus, acima de Miguel. Por que esse cara caiu? Traiu a esposa, bateu, espancou, errou, adulterou, falhou, ou mulher também, né? Estou falando homem aqui, mas geral, esse crente que se dizia tanto, então... Esse que fica muito fogo consumidor, eu tenho medo desse tipo de pessoa, tá? É claro que há exceções, você me entendeu, não estou dizendo que é uma regra, não. Só que a maioria que se diz muito santo, sempre tem um pecado, eles ampliam a santidade para ficar grande, para que haja nessa santidade espaço para esconder um pecado lá atrás e ninguém vê. Muitas pessoas são assim, você me entendeu? Não estou falando que é todo mundo, por favor, me compreenda, tá? Mas a maioria que eu, Fernando Aquino, conheço, que se diz muito santarrão, tem pecado escondido, tem alguma coisa errada e daqui a pouco vem à tona o problema. Então a gente tem que entender que é uma balança, tá? Esse é o ponto a se entender aqui. Os defensores da justiça de Deus entendam, Deus ama. E os defensores só do amor entendam, Deus é justo. Então, e esse amor está ligado à justiça é o amor. É a gente que separa as coisas e cria problema. Continuando aqui, vamos lá. Terceiro, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Isso aqui é importante, gente. O que ele vai dizer é que o sofrimento, muitas vezes, faz parte, é uma disciplina da escola de Deus. Deus usa o sofrimento para nos melhorar o caráter, trabalhar. Então, essa é a ideia. O que ele quer mostrar aqui, isso é importantíssimo, é que o sofrimento é uma das matérias da faculdade divina. Então, para você se formar aí, se graduar com Deus, entenda que uma das disciplinas que você vai encarar lá nessa graduação com o professor Cristo Jesus, o professor Deus Pai e o professor Espírito Santo, os professores maravilhosos aí, na faculdade deles, lá na graduação deles, tem essa matéria chamada sofrimento. Ela é pedagógica para nos formar, nos preparar melhor. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então por que o sofrimento serve? Para machucar, para humilhar? Deus quer nos jogar no chão e nos transformar num nada, né? Não. Deus quer usar o sofrimento para nos trazer para mais perto dele, nos mostrar a dependência que temos dele, enquanto nós nada somos e precisamos dele. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, que maravilha. Até quem serve a Deus. O que eu sirvo a Deus e sofro? O sofrimento que você passa, o chamado sofrimento do justo, serve para você entender, meu irmão que está me assistindo aí, minha irmã que está assistindo aí, que nós nos voltamos mais a Deus, o sofrimento nos aproxima de Deus, nos faz ver quem somos e a necessidade que temos de Deus. Então, o sofrimento tem em si um caráter pedagógico. E claro, professor, você vai explorar melhor isso aí na sua EBD, com certeza. Adorando a Deus na tormenta. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. O que é o ponto aqui, professor? É que Eliú está falando. Por quê? Porque na visão dele, ele ficou assistindo lá, ficou ouvindo, lembrando que ele ficou um tempo ouvindo de um lado os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, do outro lado Jó se defendendo, um amigo falava, Jó se defendia, e aquele lado e outro, e dá aquela degladiando e tal, e Eliú está quietinho só observando. Uma lição maravilhosa, eu falei isso no início do vídeo, importante pra gente.
Quando ele fala, ele percebe o quê? Aí ele expõe o fato de que Jó está falando, defendendo, falando, só que Jó exalta a majestade de Deus, Jó fala sobre Deus, só que a mesma boca que está falando da majestade de Deus, que é de Jó, parece que muitas vezes fala, murmura, amaldiçoa o dia que nasce e coisa do tipo. Então, de um lado parece que Jó está defendendo a majestade, glorificando a Deus, e do outro parece que Jó está se autodefendendo e falando contra Deus. Isso que Eliú quer falar, ele expõe essa questão, ele coloca em destaque isso, tá? Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes, uma exclui a outra, tá? A adoração é excluída pela murmuração, ok? E a murmuração, por sua vez, também pode ser excluída quando há adoração. O que é o ponto aqui? O ponto é que Eliú quer focar que Jó está equivocado em, de um lado, exaltar a Deus, do outro, parece que murmura. Então, isso aqui é importante para ser aplicado para nós nos nossos dias, gente. Tem gente que é assim, glorifica, exalta, adora, mas daqui a um pouco, basta vir uma lutazinha, já está falando contra Deus, já quer sair da igreja, quer abandonar a fé. Então, ou você adora, ou você murmura, tá? Esse é o ponto a se basear. E é claro, gente, desculpa aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o tempo aqui está breve, eu estou tentando ser breve nesse assunto aqui, mas você vai analisar aí muito bem. E eu vou falar uma frase aqui, e não analisem essa frase de acordo com o que está acontecendo na mídia, um escândalo que está rolando aí, gospel, não. Mas independente do que a pessoa fez, o que é dito nesse louvor realmente é algo interessante. Questiona ou adora. Só isso, tá? Que eu vou falar, não vou falar mais sobre isso, para não gerar uma questão, a pessoa que escreveu, cantou, era falso. Esquece isso para esse vídeo. O ponto a verdade é essa. Ou questiona ou adora. Esse é o ponto que o Eliú quer destacar aqui, que você pode trabalhar, explorar melhor na sua aula, claro, analisando só o contexto do louvor, ou seja, dessa frase, esquecendo as demais coisas. Ok, gente? Então, concluindo aqui a nossa lição, vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus em ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Isso aqui é importante, a gente já frisou isso aqui. Então, a gente está passando a luta, pede uma resposta a Deus. Se Deus não responder como a gente acha que deve ser respondido, ele é soberano. Isso aí é claro, a gente tem que ficar quieto e dar glória a Deus. Né? Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Outra coisa que ele defendeu aqui na visão dele é que Deus está falando, mas Jó está orgulhoso, sua soberba, tentando, se esforçando tanto em se autodefender que não está ouvindo a Deus. Se auto-justificar que está esquecendo de Deus. Outra coisa, né? Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Aqui é que ele errou grave, o erro graço dele foi esse. Achar que Jó estava pecando, por isso Jó estava sofrendo por um pecado. Era um castigo, uma punição de Deus na vida de Jó, quando não era. Segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor. Isso aqui você pode trabalhar melhor na sua lição, professor. Pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, ele vê o sofrimento num papel pedagógico. Isso aqui é importantíssimo, tá? O finalzinho aqui é maravilhoso. E você pode explorar melhor. Tá aí mais uma lição, um pouquinho mais breve, né? Devido ao tempo, a correria que foi essa semana, peço perdão, gravei hoje, sábado, né? Postando em cima da hora, mas dá tempo ainda a gente assistir e trabalhar algo maravilhoso. Tá aí o meu contato, desejando conhecer-nos, contactar-nos aí, de repente, para ir na igreja de vocês, pregar a palavra de Deus. Quem sabe alguém assistindo essa parte pode dizer, o camarada está se autoconvidando, a agenda é Deus, é que o Espírito Santo quem faz. Querido, eu moro aqui no estado do Espírito Santo, Serra, e de repente você mora em outro canto do Brasil, até fora do mundo, e eu acredito que esse é um canal de Deus para que a gente possa se conhecer, né? Eu acredito que talvez Deus daria um sonho a você com o meu nome, meu contato, meu telefone, chama ele. Então a gente está usando as ferramentas que tem para poder aí conseguir. Então, precisando da gente, se for tocado por Deus a nos convidar para pregar, lecionar na igreja de vocês, EBD, seminário teológico, é só entrar em contato, tá aí o telefone e tenho certeza que vai ser uma bênção. Um prazer, tá mais uma vez uma aula, fique com Deus aí. A paz do Senhor Jesus a todos, até a próxima aula em nome de Jesus. E tenham vocês uma boa aula. Amém.